Olá pessoal! Nesse vídeo nós vamos conversar sobre funções. Funções que vão mudar completamente a forma como nós fazemos os nossos programas, né? Desse momento em diante nós vamos organizar melhor o nosso código e vamos conseguir aí gerar códigos muito mais interessantes, né? Vamos evitar também um pouco de repetição de código. Vamos lá, vamos começar com os slides? E nós vamos começar conversando sobre a definição de função. É claro, preciso apresentar para vocês o que é uma função para depois mostrar que vocês já usam funções, né? E depois aprender como é que a gente faz para definir nossas próprias funções. Então vamos lá. Então o que é uma função? Uma função é um conjunto de instruções desenhadas para cumprir determinada tarefa, agrupadas em uma unidade com um identificador para referi-lo. Ou seja, toda função tem um identificador, um nome, tá? Então a função vai ter um nome e vai executar alguma tarefa, né? Em geral, nós queremos construir funções que executem tarefas que eventualmente são executadas mais de uma vez e em mais de um contexto. Tudo isso vai ficar muito claro daqui a pouco, tá? Mas vamos lá. Por que usar funções? Nós usamos funções para reaproveitar código, tá? Sim, ou seja, a gente quer que outras partes do programa utilizem os nossos códigos. Ou seja, eu vou gerar o código uma vez e ele pode ser utilizado não só por um programa, mas por vários programas, tá? Essa é a principal ideia. Então, no fundo, a função tem um identificador e a gente utiliza para reaproveitar código, tá bom? Ao falar, né, em reaproveitamento de código, a gente quase que automaticamente fala também em modularização de um programa em partes menores. Ou seja, ao invés de pegar um programa grande e escrever aquela função enorme, aquele min enorme, nós vamos quebrar em várias funções pequenas, organizando melhor, modularizando assim o nosso programa, tá? E por fim, funções definitivamente aumentam a legibilidade e a manutenabilidade do nosso programa. Por quê? Porque, olha, eu posso ter uma equipe trabalhando num software, cada um desenvolvendo uma função diferente. Por exemplo, né? Nem todo mundo precisa estar envolvido no mesmo código, ok? Fato é, precisamos de função sim para gerar programas cada vez mais interessantes. A boa notícia, quando a gente estiver conversando de funções, é que nós já usamos funções desde o início do curso. Sim, a gente ainda está no comecinho do curso, é verdade, mas vocês já utilizaram funções em mais de um contexto, tá? Exemplos, olha lá, função print, vocês usam desde o início, né? Utilizam em todos os programas, que é a forma que a gente tem no momento de imprimir na tela, né? A função input, que a gente utiliza para entrada de dados, a função int para converter para o número inteiro, a função float para converter para um ponto flutuante, não é isso? Tem dessa função ABS aqui, que pega o valor absoluto de um número, a função range, que nós não usamos ainda, mas usaremos em breve. E aqui só um último exemplo, a função sqrt da biblioteca matemática, né? Então, todos esses itens que vocês estão vendo no slide são funções. Nós usamos essas funções, né? Elas nos permitem, né, ter um código mais curto. Imagina se toda vez eu tivesse que tratar da conversão de inteiros na mão, né? Enfim, nós não fazemos isso. Nós pegamos essa conversão, entregamos para uma função, a função faz a conversão para nós e nós apenas utilizamos o resultado, tá? Então, a verdade é que nós já usamos funções desde o início. O que vai mudar daqui para frente é que nós vamos aprender a criar as nossas próprias funções, que nós vamos utilizar também, é claro, mas a ideia é mostrar para vocês como criar a sua própria função. A boa notícia é que a sintaxe para criar função é muito simples. Muito simples. Basicamente, o que nós temos aqui? Olhem bem para o slide. A gente vai utilizar essa palavrinha def, que é uma abreviação de define, né, para definir a nossa função, tá bom? Então esse def aqui é para definir a nossa função. Em seguida vem aqui o nome da função, tá? Esse nome da função tem que obedecer a algumas regras, não pode ter espaço, não pode ter, enfim, não pode começar com número, nada disso é permitido, tá? E aí nós vamos ter aqui parênteses, tá vendo? Abrindo e fechando, e lá dentro os parâmetros da nossa função. Ok? Bom, assim nós declaramos e definimos a função. E o que essa função vai fazer? Ora, os comandos da função vão estar aqui dentro. Notem que, assim como nós já fizemos com o if e com o else, né? Só para dar um exemplo, nós utilizamos indentação para identificar o que faz parte da função e o que não faz parte da função. Então a função começa aqui, ó, no def, né? Então aqui nós temos, por exemplo, 4 espaços de indentação. Tudo que tem 4 espaços de indentação, seguindo essa linha aqui mais ou menos, né, está dentro da função. Quando a função terminar, eu posso voltar a escrever aqui no começo.
tá ok? Então, a indentação ela é utilizada para que a gente perceba o que está dentro e o que não está dentro da função. Tá? O que vocês têm que lembrar desse slide? Muito importante. A palavrinha def, né? Esse def aqui, esse espaço aqui, né? E que primeiro vem o nome da função, seguido de parênteses, os parâmetros aqui dentro. E, eu não mencionei, mas é importante, 2 pontos no final dessa linha para dizer, ó, a partir daqui eu estou definindo o que essa função vai executar. Tá bem? Então, notem que, já disse, o nome da função é o identificador da função, que segue algumas regras. E esses parâmetros, que eu não expliquei o que são ainda, né? Eles são declarados por vírgula, então a função pode receber vários parâmetros, né? E esses parâmetros eles vão ser os dados de entrada da função. Quer um exemplo? Vamos pensar na função sqrt da biblioteca matemática. Que, né, sqrt que é uma abreviação de square root, né, raiz quadrada em inglês. A função sqrt recebe pelo menos um parâmetro. Na verdade, ela recebe exatamente um parâmetro, né, que é um número, né, e nós vamos extrair a raiz quadrada deste número. Percebem? Então, a função sqrt precisa de um dado de entrada. Esse dado será processado pela função. No caso, o dado vai ser um número, né, do qual nós vamos extrair a raiz quadrada neste exemplo. Dependendo do que a minha função vai fazer, ela pode ter um parâmetro, 2 parâmetros, nenhum parâmetro, vários parâmetros, enfim, isso, claro, vai depender do que a minha função faz. Tá bem? Vamos ver um exemplo da nossa primeira função. Vamos criar aqui nosso primeiro código e vamos executar uma função, né? Nós vamos fazer uma função muito interessante que imprime um número em reais. É uma bobagemzinha, mas que vai ser útil aí para mostrar para vocês como que funciona. Então, a nossa função vai imprimir um número, que eu vou chamar de valor, em reais. Olha a declaração da função aqui, que legal. Def, né, que tem que ter. Print reais. Notem que não tem espaços no nome. Eu utilizei esse caractere aqui, nesse underscore, esse sublinho aqui. Valor é um único parâmetro. E o que a minha função faz? Imprime esse valor em reais, ou seja, põe esse R, o cifrão aqui, o espaço, né? E imprime o valor com 2 casas decimais. Tá certo? Tá aí. A nossa função, ela é bem bobinha, mas faz algo de útil. Ela imprime um número como um valor em reais, né? Ou seja, utilizando essa unidade monetária. Olha só. Primeira coisa, nesse código, vamos observar a palavra-chave que define a nova função, que é a palavra def. Tá? Depois vocês vão observar que tem o identificador, ou seja, o nome da função. Depois vem a lista de parâmetros. E por fim, ali dentro está o que nós chamamos de corpo da função. Ou seja, é o código da função que será executado toda vez que nós chamarmos aquela função. Tá bem? Bacana, né? Fica bem claro, um exemplinho simples, mas que ajuda bem. Então tá aí a nossa primeira função, né? Agora eu já coloquei no formato de código padrão que a gente tem utilizado, né? A função se chama print underscore reais e recebe um valor como parâmetro. Pergunta para vocês, como é que eu faço para usar essa função? E é uma pergunta mesmo, porque vocês já sabem a resposta, né? Vocês já utilizaram funções até aqui. Então vocês saberiam utilizar essa também. É uma função que foi definida por nós, mas que eu utilizo do mesmo jeito que eu utilizo as outras funções, né? Então, basicamente, aqui está um exemplo. Ó. Aqui eu estou mostrando para vocês um código em que, primeiro, eu leio o valor do usuário. Notem que, para ler esse valor, nós já usamos 2 funções. Né? Primeira função input aqui, ó, né, em que eu peço para o usuário digitar um valor, e depois eu converto esse valor para inteiro. Né? E essa conversão, né, o valor dessa conversão é atribuída na variável valor. Então, a variável valor vai guardar o que o usuário digitou, né, como um número inteiro. E aí nós vamos imprimir, né, reais, vamos imprimir esse valor. Olha aqui como é que a gente faz para usar a função. A função chama print reais, não é isso? Simples assim. Abre parêntese, parâmetros aqui dentro, fecha parênteses. Tá? Algumas observações que eu já vou adiantar para vocês. Notem que aqui chama valor e aqui também chama valor. Coincidência, tá, gente? Coincidência. Poderia chamar qualquer coisa, não faz diferença. Tá bom? Isso aqui eu vou deixar bem claro nos próximos slides. Então não fiquem restritos, o parâmetro não tem que ter o mesmo nome do que está lá dentro, de forma nenhuma. Né? Basicamente eu estou passando um número, eu poderia, por exemplo, chamar print reais e passar o número 10, por exemplo. Né? Isso é bem claro. Então vamos lá, algumas observações importantes. Primeiro, para ser usada, uma função precisa ser previamente definida, ou seja, eu tenho que definir a função primeiro para somente depois utilizá-la. Então quando eu estiver definindo uma função no meu código, o código que define a função tem que aparecer antes do código que está executando. Tá? A menos, é claro, que eu esteja executando dentro de uma função, mas aí é uma outra conversa, né? Vamos pensar no caso mais simples e lembrar que a função tem que ser definida antes de ser utilizada.
tá? Que é um tanto óbvio, né? Mas enfim, não custa nada mencionar. Em geral, né, nos nossos códigos aí, a gente utiliza o comando import. Para quê? Para importar funções de outras bibliotecas. Porque grande parte das vezes, digamos assim, né, nós vamos utilizar uma função que já existe, uma função que está disponível para alguma biblioteca, por exemplo, biblioteca matemática. Né? E aí eu utilizo a função import para importar essas funções. Tá? Eu posso, inclusive, criar minha biblioteca e importá-la. Tá? Não tem nenhuma dificuldade nisso. Nós faremos isso em algum momento na disciplina. Nós também devemos definir nossas funções no início do arquivo, né? Assim como a gente coloca o import no início do arquivo. Perceberam? A gente sempre faz o import de uma função antes de usá-la. A mesma coisa quando eu quiser definir essa função. Tá? Então sempre tem que definir antes de usar. Repetindo aqui, talvez pela última vez, vamos ver se aparece mais algo assim no vídeo. Né? Ok. As funções que eu mostrei para vocês até agora, elas executam alguma ação. Né? Basicamente eu mostrei uma função que imprime o valor de um número em reais. Então, essa função, quando eu chamo, ela imprime na tela e acabou. Ela não me retorna nada. Né? Muitas funções podem retornar valores. Inclusive, normalmente, quando não há esse valor de retorno, a gente costuma chamar de procedimento, mas isso não vem muito ao caso. Vamos lá, falar de valor de retorno. Uma função pode retornar um valor, né, o que tende a simplificar muito o nosso código. Tá? Tende a facilitar demais a nossa vida, essa possibilidade de retornar o valor em uma função. Né? Para isso, a gente vai utilizar um comandinho novo que a gente nunca viu, que se chama return, que nada mais é do que retorne em inglês. Né? Faz sentido, já que vai retornar o valor. Né? Então, de forma simplificada, a gente pode dizer o quê? Que o comando return, ele retorna um valor e encerra a função. Ou melhor, ele encerra a função, né? E em seguida retorna o valor. Né? Nesse caso, a ordem faz diferença, é melhor falar dessa forma. Então, o comando return ele vai retornar a função com o valor. Vamos pegar um exemplo aqui que tem tudo a ver com a aula prática. Né? Vocês vão perceber daqui a pouco por quê. Fahrenheit e Celsius são duas escalas usadas para medir a temperatura. A fórmula para a conversão é essa daqui. Ó. Seja C a temperatura em Celsius, né? E seja F a temperatura em Fahrenheit. Então F vai ser o quê? 1,8 que multiplica C mais 32. Pronto. É assim que eu converto de Celsius para Fahrenheit. Muito simples. Né? Então vou pedir para vocês, crie e use uma função que converta de Celsius para Fahrenheit. Tranquilo, né, pessoal? Vamos lá, vamos pensar antes de mostrar código. Vou ter que dar um nome nessa função. De repente eu posso chamar de Celsius para Fahrenheit. Alguma coisa assim. Né? Essa função vai ter que receber algum parâmetro. Pelo menos um valor. Né? Na verdade, é exatamente um valor. Que é o quê? O valor da temperatura em Celsius para poder eu calcular quanto que vai dar em Fahrenheit e retornar. Não é isso? E eu vou ter que retornar. Conseguiram enxergar mais ou menos como é que vai ficar a função? Então vamos para o código. Está aqui, def, né? Sempre a palavrinha mágica para definir uma função. E aí eu chamei a função aqui de Celsius to Fahrenheit. Né? Tá meio em inglês ali, dá uma valorizada e tal. Mas dá para entender bem o que a função faz pelo nome dela. Isso é bom. Tá? O nome tem que ser significativo. E como parâmetro, nós temos apenas um valor que é esse temp Celsius, ou seja, a temperatura em Celsius. Poderia utilizar o nome que eu quisesse ali, tá, pessoal? É como o nome de uma variável. Eu posso escolher um nome ali. Em geral, a gente tenta escolher alguma coisa que faça sentido, né? Algo que facilite o entendimento do programa. Feito isso, nós calculamos na linha 2 aqui, quanto que é a temperatura em Fahrenheit, que é o quê? Que é 1,8 vezes a temperatura em Celsius mais 32. Em seguida, na linha 3 aqui, nós retornamos a temperatura calculada em Fahrenheit. Esse é o código, não tem segredo. Notem que a indentação mostra o que está dentro, o que faz e o que não faz parte da função, tá? E, portanto, aqui embaixo, né, a gente já vê que isso aqui não faz mais parte da função, tá? Eu deixei duas linhas em branco aqui para seguir o padrão PEP8, né? Eu vou conversar sobre esse padrão de código Python com vocês depois. Mas, em geral, a gente põe duas linhas em branco lá depois de uma função, tá? Não é obrigatório, mas eu recomendo fortemente. Então, da linha 1 até a linha 3, nós definimos a função Celsius to Fahrenheit, não é verdade? E só lá embaixo, né, nas linhas 6, 7 e 8, é que eu estou utilizando essa função. Então, olha lá. Na linha 6, nós lemos, né, o valor da temperatura em Celsius, convertemos para um float, uma vez que, de fato, né, vai vir um ponto flutuante. E na linha 7, olha, F recebe Celsius to Fahrenheit C. Olha isso aqui que bacana.
A função Celsius to Fahrenheit vai converter de Celsius para Fahrenheit. Vai converter quem? O valor que eu passo por parâmetro, que é esse Czinho aqui. Essa função vai retornar um valor. E esse valor vai ser atribuído à variável f. Então, f vai armazenar quem? F vai armazenar o valor de retorno da função Celsius to Fahrenheit, passando C como parâmetro. Olha que legal, né? Na linha 8 eu estou imprimindo, né? Tantos graus Celsius é igual a tantos graus, tantos Fahrenheit. Né? Bacana, né, pessoal? Então tá aí, olha, definimos e utilizamos uma função. Né? Observações. Note que o comando return, que está aqui em cima, ó, ele finaliza a função, né, e retorna o valor daquela variável ali, tempo Fahrenheit. Né? Tá bom? E nesse exemplo aqui, para ficar bem claro, está retornando um float. Por quê? Porque eu estou fazendo conta ali com pontos flutuantes. Né? Vai retornar um float. Ok? Pergunta para vocês. Seria possível escrever essa função usando apenas uma linha? Seria, sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque eu não tenho que definir uma variável dentro da função. Eu posso, faremos isso com enorme frequência, mas não é necessário nesse caso. Eu poderia simplesmente ter um códigozinho enxuto desse daqui, olha. O que a função retorna? 1,8 vezes temperatura Celsius mais 32. Pronto. O que vai acontecer? Vai ser calculado esse valor e ele vai ser retornado. Pronto, a função ficou um pouquinho menor, não criei uma variável a mais, né? Ganho aí irrisório, mas não custa nada mencionar que eu poderia fazer dessa forma também. Tá bom? Ok, pessoal. Mantendo essa política, né, de vídeos curtos, eu vou parar por aqui. Daqui a pouco a gente continua falando sobre outros aspectos de funções, né, continuando essa aula, tá? Obrigado pela atenção, forte abraço, tchau!